Conhecimento estético, segmento 1. Olá, pessoal. Nesse segmento 1, nós vamos começar a introduzir o conhecimento estético. Porém, o conhecimento estético, ele não age sozinho na cognoscência humana. Ele age sempre em conjunto, por exemplo, com o conhecimento lógico-intelectual. Nós precisamos saber, então, o que é o conhecimento lógico-intelectual e como as linguagens funcionam, de modo que eu possa também saber ou encontrar o limite além do qual nós introduzimos ou nós entramos no conhecimento estético. O conhecimento estético, ele tem essas características que são um pouco inversas, mas na verdade eles são uma contraparte do conhecimento lógico-intelectual. Por isso muito necessária, porque o conhecimento lógico-intelectual também não sobrevive sozinho, sem as percepções, sem as sensações, sem as emoções. De modo que tanto o conhecimento estético quanto o conhecimento lógico, filosófico, intelectual, trabalham juntos para que o ser humano possa conhecer o mundo, conhecer as coisas. Desse modo, gostaria que vocês prestassem bem atenção nos elementos e nas ideias que nós estamos passando aqui nesse segmento 1, pela utilidade que conhecer o conhecimento intelectual serve muito também para conhecer o conhecimento estético. Muito obrigado. Neste segmento 1, vamos revisitar a origem do conhecimento humano, nossa luta pelo controle do meio ambiente, por meio de uma lógica e algumas linguagens que traduzem o mundo para nós, evitando que nos percamos em meio à confusão e obscuridade características da realidade em que vivemos. Aqui tem início a disputa entre o conhecimento intelectual, baseado nas linguagens verbal e matemática, e o conhecimento sensorial, baseado na estética. Mesmo desfrutando da imensa assistência do conhecimento estético, o mundo profano tornou-se, basicamente, uma fuga do paraíso natural da inconsciência rumo à cultura, reino da razão e da lógica linguística. Aquilo que nos faz diferentes de outros bichos que habitam o mundo conosco é a quantidade e a qualidade de nossos conhecimentos. A importância do conhecimento humano é tal que sua origem e seu desenvolvimento foram celebrados por vários mitos. Entre os gregos, havia o deus Prometeu, que ofereceu a técnica do fogo aos humanos, inaugurando o nosso conhecimento do mundo. Entre os judeus, reza a lenda de que Yahvé havia criado o homem e oferecido um paraíso para que pudesse viver em paz e abundância, até que Eva, sua mulher, lhe ofereceu um fruto da única árvore que Deus lhes havia proibido de se aproximar, a árvore do conhecimento. No capítulo 3 do livro Gênesis, da Bíblia judaico-cristã, se encontra o cerne dessa lenda clássica. Se você desejar, pode congelar a tela e ver todo o texto antes de minha explicação. No capítulo 3 do Gênesis, Deus avisa a Adão e Eva para que não toquem no fruto do conhecimento, pois ao fazê-lo, poderiam morrer. Veja que interessante a metáfora. O fruto do conhecimento é delicioso, por isso exerce tamanha atração em nós humanos, mas ele também nos dá o conhecimento da morte. Os animais da natureza não sabem que vão morrer, vivem o momento e não têm noção do futuro, muito menos têm ideia de que nesse futuro ele se extinguirá. Como não sabe que vai morrer, os bichos vivem como se fosse para sempre. No versículo 5 do Gênesis, fica mais claro por que Deus não deseja que o homem coma do fruto do conhecimento, pois ao comê-lo, os olhos dos homens se abrirão para o conhecimento do bem e do mal. Os outros animais não conhecem o bem nem o mal. Eles vivem segundo seus instintos, fazem o que precisa ser feito para sobreviver, sem se perguntar se o que fazem é certo ou errado. Uma vida em que não existe nem o bem nem o mal é uma vida paradisíaca. Mas o fruto do conhecimento deu aos humanos as noções do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado. E ao enxergar essas coisas no mundo, o homem perdeu seu paraíso. O versículo 6 é, talvez,
o mais curioso do livro do Gênesis, porque esse versículo afirma que é a mulher, Eva, quem oferece o fruto do conhecimento ao homem, numa alegoria que apresenta a mulher como a principal responsável pela aquisição do conhecimento e a iniciadora da cultura humana. Ao ficar no acampamento, junto com as outras mulheres, cuidando das crias, fazendo roupas, cestos, conversando entre si e ensinando as crianças, a mulher primitiva deve ter sido a grande transmissora da cultura. Foi a mulher, portanto, que deu ao homem o fruto do conhecimento. Desse modo, ao tomar e se alimentar do fruto do conhecimento, mulheres e homens deixaram o mundo paradisíaco da inconsciência para adquirir consciência de sua existência, por meio do conhecimento do mundo. Homens e mulheres escaparam do mundo sagrado e passaram a construir o mundo profano, o mundo em que vive a humanidade. Aqui se encontra a bela metáfora dessa lenda poética da Bíblia judaico-cristã. Perdemos o paraíso quando deixamos de ser iguais aos outros bichos e passamos a construir nosso próprio mundo de acordo com nossos conhecimentos. Por isso, é importante que lembremos de que o conhecimento é que faz o ser humano ser humano. O conhecimento humano tem duas dimensões: seu caráter intelectual e lógico, como também seu lado experimental e estético. Ambas as dimensões do conhecimento precisam ser exploradas, educadas e ofertadas a todos por meio da educação. Com o desenvolvimento da cultura e a criação do mundo profano, os humanos foram se tornando senhores de seus próprios destinos. Fomos deixando de estar sujeitos aos desígnios dos deuses, isto é, das intempéries da natureza. Os humanos passaram a construir ferramentas, utensílios, linguagem, roupas de peles e fios para se agasalhar, armas para a caça e a defesa, sacolas, potes, baús para guardar e carregar seus pertences, sua comida e linguagem para se comunicar. Posteriormente, com a invenção da agricultura, vieram as plantações de grãos, casas de pedras, tijolos, barro, pequenas cidades, organização do trabalho, sistemas de poder, leis e comércio. Surgiram depois os sábios, o pensamento organizado, a filosofia, a escrita, relógios, dinheiro, matemática, etc. As civilizações se ergueram desde a Ásia até a Europa, da África até as Américas. A humanidade tomou conta de todo o mundo. Todavia, os humanos jamais deixaram de ser bichos. Nós somos animais, como todos os demais, constituídos de carne e osso. Temos vida limitada pela biologia, da mesma forma como todos os demais bichos e plantas deste planeta Terra. Por isso, algo do paraíso perdido sempre esteve conosco, habitando as profundezas de nossa psique, esperando pelo momento certo para emergir na superfície de nossas vidas. O mundo sagrado, do qual ainda fazemos parte, exige nossa atenção. O mundo sagrado está na origem de nossa natureza mais íntima. O sagrado se hospeda em nosso inconsciente e comanda nossa biologia, se manifestando por meio de sentimentos sem eira nem beira, sensações estranhas, intuições, assaltos à nossa memória, que se transformam em criatividade e originalidade. A religião, também, assim como a arte, provém do mesmo grito ancestral, cujos ecos nós sentimos quando isolados do mundo profano. Não só a religião, mas também a arte foi um recurso desenvolvido pela história humana para dar conta desse mistério sagrado que nos invade vez por outra, exigindo de nós um sacrifício, na forma de uma oferenda aos deuses, que hoje chamamos de obra de arte. A natureza do mundo é confusa e obscura. As árvores não sabem que são árvores. Os humanos é que deram esses nomes para elas. As pedras não sabem que são pedras. Foram os humanos que deram esses nomes a elas. Os animais não conhecem seus nomes, mas apenas os humanos. As montanhas desconhecem também seus nomes. Os rios também não sabem como se chamam. Quando o homem olha para o mundo, vê todas as coisas separadas por ele por meio de nomes.
árvores, pedras, bichos, montanhas, rios. E ao dar nomes às coisas que estão no mundo, os humanos podem separá-las, agrupá-las e ordená-las segundo seus critérios de interesse e de utilidade. Porém, o mundo, as coisas existentes, a natureza, não têm consciência do que são. Vivem no mistério e na confusão naturais. O mundo é naturalmente confuso e obscuro, porque não existe segundo a ordem humana, como uma cidade, por exemplo. A obscuridade do mundo vem do fato dele não se esclarecer para nós. Mas os humanos vieram deste mundo confuso e obscuro também. E de alguma forma, como pertencemos ao mundo, nós também somos confusos e obscuros em muitos aspectos, especialmente naqueles relativos à nossa natureza corporal. Nosso inconsciente pertence muito mais a esse mundo confuso e obscuro do que nossa consciência, que supostamente é formada pelos fundamentos da lógica, da linguagem, da razão e da medida, que é um espaço reservado à cultura. Estamos, por assim dizer, então, com o pé em duas canoas. Enquanto parte de nós, a nossa consciência, participa da cultura humana, a outra parte de nós, o nosso inconsciente, participa do mundo obscuro e confuso da natureza deste planeta. Não só a religião, mas também a arte e a estética, são modos e meios para gerenciar essas duas partes de nós, que por vezes se colocam uma contra a outra. Para que os humanos pudessem se dar bem no mundo, foi preciso vencer a confusão e a obscuridade da natureza real, de modo que nós tivéssemos algum controle sobre nossas vidas. Em primeiro lugar, os humanos buscaram separar as coisas. Daí surgiu aquele ditado popular: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, dando a entender que cada coisa precisava estar em seu lugar, mas um lugar inventado pelos humanos na linguagem. Depois de separar umas coisas de outras coisas, nós começamos a ver que algumas coisas pareciam ser semelhantes entre si. Árvores se pareciam com árvores, alguns bichos se pareciam com outros bichos e assim por diante. Desse modo, os humanos criaram grupos de coisas parecidas. Por exemplo, pássaros, quadrúpedes, cobras, frutas. E para cada grupo de coisas parecidas, os humanos deram um nome próprio: galinha, cachorro, cascavel, melancia. Com nomes diferentes para cada grupo de coisas, foi possível aos humanos gerar uma distinção entre coisas e grupos de coisas existentes no mundo, criando assim as divisões de categoria, espécies e classes. Mas não devemos nos esquecer que essas divisões não existem na natureza. A galinha não sabe que é galinha, nem imagina que pertence a uma espécie. Essas invenções humanas só servem para nós podermos falar do mundo com outras pessoas, pois o mundo mesmo não tem linguagem. Com mais palavras, chegamos a dividir até os grupos humanos, distinguindo-nos entre indivíduos, família nuclear, família estendida, amigos, comunidade e a própria humanidade. Com essas palavras, pudemos separar quem é da nossa turma e quem não é. Isso resolveu alguns problemas, mas criou outros bem maiores, como o egoísmo e o preconceito contra os diferentes. Quando os humanos começaram a perceber que havia diversidade em nossa própria espécie, também começaram a classificar os grupos diferentes. Surgiram as palavras negro, branco, amarelo, vermelho, supostamente distinguindo humanos de raças diferentes. Se essas distinções, permitidas pela linguagem, fossem meramente informativas, tudo bem. Mas elas acabaram sustentando preconceitos e causando prejuízos nas relações entre as etnias, estrangeiros, classes sociais, portadores de deficiências, crentes, ímpios. A linguagem verbal é uma das mais fantásticas invenções humanas. É uma das maiores responsáveis pela construção das civilizações. A comunicação verbal conseguiu nos transformar em humanos, produzindo a concórdia, dando suporte a outra invenção humana que é a racionalidade. Nossa cultura seria muito mais pobre se não houvesse a linguagem verbal.
No entanto, a linguagem verbal também separou o inseparável, afastando humanos de outros humanos, e hierarquizando as pessoas como superiores e inferiores, permitindo que a crença de uns povos servisse de justificativa para a humilhação de outros povos. Em vista disso, o conhecimento desenvolvido e comunicado pelas linguagens lógica, verbal e matemática precisa ser mesclado e moderado pelo conhecimento estético, de modo que a razão e a sensibilidade se reúnam outra vez para reconstruir um mundo que foi perdido quando a razão se tornou insensível. A lógica está para a razão, assim como a sensibilidade está para a estética. Como disse Immanuel Kant, a racionalidade isolada distorce o entendimento do mundo. A sensibilidade sem lógica não produz saber. Juntas, percepção e intelecção perfazem o melhor caminho para a sabedoria. Depois de enxergar matemática em todo o universo, os humanos, que viviam na época dos gregos clássicos, entenderam que a beleza também residia na proporção dos números. Assim, procuraram a medida correta para cada coisa, inclusive para o corpo humano. Podemos verificar no lado esquerdo da tela como os gregos clássicos seccionaram o rosto humano na esperança de encontrar a exata medida da beleza. Eles acreditavam que as proporções da face humana deveriam seguir padrões geométricos inalterados e universais. Qualquer desvio encontrado no rosto humano significaria um déficit de beleza apresentado pela pessoa, mas jamais questionaram se o modelo realmente media a verdade sobre a natureza humana. Eles acreditavam que o alinhamento das pupilas deveria dar limites à largura da boca. Afirmaram que o nariz deveria ter a largura dos olhos e que as orelhas não deveriam ser maiores do que 1/4 do tamanho da face. Essa grade de layout tornou-se um padrão que perdurou por muitos séculos. Por milênios, os idealistas acreditaram que as medidas da natureza estavam registradas num mundo à parte, chamado por eles de mundo metafísico. Metafísica é uma palavra que significa além do físico, ou seja, tudo aquilo que está livre das condições deste mundo real em que vivemos. As verdades eternas, as categorias universais, os conceitos, as ideias habitam esse mundo metafísico, que tinha o poder de impor a sua ordem ao mundo físico. É por isso que o rosto humano, que não se encaixasse perfeitamente naquele modelo ideal, não poderia ser considerado belo. A beleza para aqueles idealistas era uma ordem superior que residia no mundo metafísico e não podia ser uma propriedade das coisas em si que vivem neste mundo aqui. Porém, com o passar dos séculos, os pensadores foram se aborrecendo dessa história de que a verdade, a razão, a beleza e o bem fossem qualidades metafísicas que residiam num mundo muito além deste em que vivemos. Muitos filósofos, desde a Renascença, passando pela Era Moderna, pelo Iluminismo até nossos dias, deixaram de acreditar no mundo metafísico e passaram a desconfiar dos modelos, dos padrões, das normas, das ordens, afirmando que tudo isso são convenções humanas acerca do mundo. Bastaria que mudássemos as convenções e tudo seria diferente. As ideias de beleza, feiura, moral, verdade e outras crenças racionais podem ser modificadas para que as pessoas de um novo tempo possam viver melhor, sem arrastar atrás de si os pensamentos velhos de tempos antigos. O problema da diferença. Quando os humanos começaram a juntar as coisas por semelhança e lhes deram um mesmo nome para todas elas, nós criamos o conceito. Um conceito é uma espécie de caixinha onde se guarda um punhado de coisas muito parecidas. A palavra é o rótulo dessa caixinha. Por exemplo, quando eu falo, escrevo, leio ou escuto a palavra cadeira, sei que se trata de uma coisa do mobiliário que tem pernas, assento, encosto e serve para acomodar o corpo humano. Desse modo,
Tudo no mundo que tiver essas qualidades acima enumeradas, posso dar o nome de cadeira. Portanto, com apenas uma palavra, eu posso nomear milhões de coisas existentes no planeta. Mas isso faz com que minha mente iguale todas as cadeiras existentes, dando a elas uma identidade comum. Identidade é uma palavra que vem do latim idem, que significa igualdade. Identidade é sinônimo de igualdade. As palavras que dão nome aos conceitos também dão nome às identidades. Se eu posso chamar de cadeira a qualquer móvel com aquelas características, então estou lhes dando uma identidade. Por que o vocabulário está cheio de conceitos? Ora, porque é assim que os humanos pensam, lembram? Lá atrás, em nossa pré-história, a gente já juntava as coisas por semelhança e dava a elas o mesmo nome. Foi assim que conseguimos nos entender quando falamos do mundo. Nossa mente pensa dessa mesma forma. Portanto, identidade linguística significa também identidade social, cultural, étnica e racional. Você está vendo a charge do lado direito do slide? Pois bem, o personagem está sendo castigado pelo fato de se comportar de maneira diferente da identidade de seus vizinhos. A identidade cultural existe para uniformizar o corpo, os sentimentos e os pensamentos das pessoas de um grupo social. Essa uniformidade está tanto na linguagem quanto em outras instituições sociais, e ela é muito útil para que as pessoas se entendam entre si e o grupo se beneficie da semelhança entre todos. No entanto, a identidade cultural é hostil à diversidade. Ela é adversária da diferença e, portanto, avessa à criatividade. É por isso que a arte é vista com desconfiança por grupos conservadores. Existem certos setores da sociedade que têm um medo atávico de que a arte possa desagregar a identidade cultural de sua coletividade, devido à rebeldia contra as normas, padrões, ordens, crenças que a arte geralmente faz. Nenhuma sociedade pode viver eternamente fixada em sua identidade cultural. As coisas mudam com o tempo, inclusive as sociedades. Por isso, a arte é importante, porque ela ajuda as pessoas a enxergar o que não funciona mais, para alterar as convenções sociais e melhorar a vida das pessoas. Nem sempre as identidades culturais são boas. Às vezes é preciso ir contra o senso comum para construirmos novos mundos, novas soluções para novos problemas que a sabedoria antiga não tem como resolver. Vocês puderam verificar nesse segmento 1 que nós trabalhamos com o mundo, na verdade, como ele surgiu para nós no começo da nossa civilização, e perceberam que o conhecimento lógico-filosófico, ou lógico-linguístico também, agrupa as coisas no mundo pelas semelhanças e evita também as diferenças. Para quê? Para que a gente possa juntar grupo de coisas, dar um nome próprio para elas. Isso faz com que evite-se de ter que dar um nome para cada coisa existente no mundo. Assim não haveria uma linguagem que pudesse conter um vocabulário com bilhões e bilhões de palavras, certo? Nesse sentido, a linguagem, ela tem que mesmificar as coisas. Ela precisa transformar todas as cadeiras, por exemplo, numa cadeira. Todas as mesas, por exemplo, numa mesa. Todos os papagaios num papagaio só. Por quê? Porque não há uma palavra para cada coisa. No entanto, o mundo é completamente diversificado em si. Ele tem todas as coisas que existem nele, são coisas diferentes. Não existe, por exemplo, nenhuma folha de árvore que seja igual a outra na mesma árvore. Não existe, por exemplo, um ser humano que seja igual a outro. Não existe nada no mundo que seja igual a alguma outra coisa que lhe pareça. Essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade da estética. O conhecimento estético busca, então, não pela igualdade ou pela identidade como fazem as linguagens, mas busca pela diferença, pela diversidade. E, assim fazendo,
ele pode juntar, junto com a questão lógica, filosófica e linguística, o mesmo com o diferente. Vejam só que interessante. Conhecimento estético, segmento 1.